Não existe sensação pior do que a de saber que você vive a mesma história há muito tempo. Os personagens e os ambientes mudam, mas os sentimentos e os resultados são sempre os mesmos. Aquela sensação angustiante de insuficiência, como se o que você é, faz ou comunica não fosse o bastante para que as coisas simplesmente deem certo, ou ao menos cheguem perto de serem o que você gostaria. E essa foi a minha história por muito tempo. Talvez você sinta que tem algo de errado contigo, que seus traumas foram pesados o suficiente para deixarem marcas incuráveis na sua forma de ser. E mais do que isso, que eles definem o cenário de vida que você é capaz de viver. Mas isso é só uma mentira que a sua mente te conta e você acredita. E hoje eu tô aqui para te dizer que existe uma habilidade essencial que você precisa desenvolver para que você acesse todo o seu potencial, se transforme e crie uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Antes de começar a desenvolver essa habilidade, parecia que a minha vida não saía do lugar até eu entender que essa é definitivamente a primeira skill que você precisa desenvolver se você quer ter mudanças duradouras e significativas na sua vida. E a minha intenção é que no final desse vídeo você esteja pronto para começar a desenvolver essa habilidade. A gente vive diariamente classificando as coisas como bonitas ou feias, fáceis ou difíceis, agradáveis ou desagradáveis. E tudo isso é feito de uma forma meio automática, sem você precisar pensar nisso. Alguém tem um comportamento perto de você e sua mente prontamente emite um julgamento sobre isso. Você comete uma falha e naturalmente sente uma espécie de rejeição por si mesmo. E a grande questão é que quando isso acontece, o comum é que a gente se torne um só com o julgamento de valor ou com a emoção que atravessa a gente. Se você sente raiva de alguém, você se torna a raiva. E por correspondência, você tem uma reação a isso, seja ela interna ou externa. Se você sente desamor por si mesmo em algum momento, você se torna o desamor. Quando isso acontece, você deixa para amanhã as mudanças que prometeu para si mesmo que ia fazer hoje. Ou então você cede a desejos momentâneos que você sabe que não vão te fazer bem, mas que vêm disfarçados de hoje eu mereço. E é nesse desamor também que você aceita coisas que sabe que não deveria aceitar. E no fim das contas, você sente lá nas suas entranhas que, apesar de você querer agir de outra forma, parece que existe uma força maior que te faz agir em incoerência com o que você realmente quer. E isso acontece justamente pela falta dessa habilidade que é tão importante e que tem a função de criar espaço entre você e o que está acontecendo aí dentro. E quando esse espaço é criado, você passa a ter o poder de escolha. A escolha de se desassociar de tudo que te gera sofrimento. Quando você está identificado com a impotência, a raiva, o medo ou qualquer outro estado interno que faça com que você se encolha ou se sabote, se você não tem esse espaço interno para escolher se você quer ou não se identificar com aquilo, isso se torna um ciclo que se retroalimenta. Eu tive momentos na vida em que eu dizia que queria muito mudar. Mas bastava um desafio que parecesse difícil demais, uma crítica externa ou um resultado abaixo do esperado, que imediatamente surgia uma voz dizendo: "Tá vendo? Não vai dar certo." E eu nem percebia que aquilo era só um pensamento. Eu vivia como se fosse uma sentença. Você consegue perceber o que acontece? A voz na sua mente solta uma fala. Você imediatamente acredita sem questionar.
Seu corpo responde produzindo hormônios de luta, fuga, estresse, ansiedade. E a partir daí, todas as suas decisões e os seus comportamentos passam a confirmar essa história. E é exatamente assim que padrões limitantes se perpetuam. Quando você acredita cegamente num pensamento, ele gera uma emoção. E essa emoção gera um comportamento, que gera um resultado. E esse resultado reforça ainda mais o pensamento inicial. Então, o que começa como uma simples interpretação da realidade se torna uma prova concreta de que a vida é dessa forma. Quando eu entendi isso, eu comecei a perceber uma coisa muito importante. Mudar os meus comportamentos era uma preocupação secundária. O que eu precisava mesmo era desenvolver a capacidade de perceber o que estava acontecendo dentro de mim antes que isso se transformasse numa decisão ou numa ação. E a maioria das pessoas tenta mudar o comportamento, mas raramente investiga a causa raiz que está produzindo esse comportamento. E é aqui que entra a habilidade da autoobservação profunda. Em todos os nossos pensamentos existe uma mensagem imbuída sobre nós mesmos que a gente precisa decifrar. E nem sempre, para não dizer que quase nunca, é tão simples assim decifrar essas mensagens. Você já parou para pensar que talvez os seus pensamentos não sejam a verdade maior, a lei de como a vida funciona, mas apenas um reflexo da forma como você aprendeu a se enxergar e enxergar a vida? Quando você se auto-observa com uma intenção clara de trazer para a superfície tudo que está oculto lá no profundo do seu ser, é como se você saísse do seu corpo por um tempo e se observasse de cima. Nesse processo, você precisa deixar de lado um pouco o julgamento e só observar, praticar um certo desapego sobre o que está sendo observado. Você apenas observa com absoluta neutralidade. E aqui surge o primeiro desafio desse processo de autoobservação. Quando você está num estado de vulnerabilidade, é muito desafiador encontrar um espaço silencioso e calmo dentro de você, porque existe instabilidade. Esse processo também é físico, porque existem caminhos neurais formados onde basta apenas um gatilho para que as reações automáticas aconteçam. Mas existe uma ferramenta muito poderosa para que você consiga atravessar e encontrar esse espaço que é precioso. No passado, um dos meus padrões limitantes era me relacionar amorosamente por carência e dependência emocional. E, obviamente, não demorava muito tempo para uma relação que começou pelos motivos errados começar a ser um lugar de dor e sofrimento. O que começava como uma paixão ardente, intensa, não demorava muito tempo para se transformar num lugar de controle e crítica excessivos. E essa repetição de padrões foi tão forte que eu tive 3 namorados com o mesmo nome. Na época eu achava isso muito engraçado, e depois que eu comecei a me auto-observar e perceber a linha do tempo da minha vida, eu vi que era algo extremamente simbólico, porque o nome era o mesmo, mas quem estava repetindo padrões era eu. E romper qualquer padrão indesejado, seja qual for a natureza dele, começa por você perceber que até o momento as suas ações e decisões foram pautadas numa visão distorcida que você tem sobre si mesmo e sobre a realidade. Então, a maioria das suas decisões veio de um lugar de medo, escassez, necessidade de aprovação e pertencimento a qualquer custo. E quando a gente está nesse estado de inconsciência, a nossa mente não é a nossa amiga. Ela imagina os piores cenários, problemas que provavelmente nunca vão acontecer
E isso vai colocando a gente num estado de apatia, tristeza, raiva, angústia, estados internos que afastam a gente do bem-estar e, consequentemente, do estado de presença, que é onde surgem as boas ideias, as soluções criativas e tudo que a gente precisa para romper os padrões. E assumir esse auto-observador é como assumir uma postura. Você sabe, por exemplo, quando você precisa assumir uma postura mais séria ou quando você pode assumir uma postura mais descontraída. É hora de ativar o observador quando chega uma nuvem de pensamentos pesados na sua cabeça. Quando duas vozes discutem na sua mente o que você faz, se você faz o que você sabe que precisa ou o que você está afim naquele momento. Quando você recebe um não de alguém, ou ainda quando aquela pessoa insuportável que sabe ativar o que existe de pior em você aparece e aperta os seus botões. Dentro da minha jornada e dos meus estudos, eu naveguei e navego por diferentes tradições. É muito interessante como todas apontam para o mesmo lugar. Dentro do yoga, por exemplo, existe uma ferramenta chamada Pratyahara, que costuma ser traduzida como o recolhimento dos sentidos. E esse é o momento em que você deixa de ser totalmente absorvido pelos estímulos externos e começa a voltar a sua atenção para o que está acontecendo dentro de você. Você percebe esse espaço que é um grande ouro entre o estímulo e a resposta que você decide dar de forma consciente. E já na neurociência, recentemente eu li um livro do Dr. Joe Dispenza, onde ele diz que, para mudar, você precisa ser maior do que todas as coisas em sua realidade física. E o único caminho para se fazer isso é através da meditação. Em um momento ele diz: na língua tibetana, meditar significa familiarizar-se com. Assim sendo, utilizo o termo meditação como sinônimo para a autoobservação, bem como autodesenvolvimento. Afinal, para nos familiarizarmos com alguma coisa, temos de passar algum tempo observando-a. Mais uma vez, o momento chave para fazer qualquer mudança é simplesmente deixar de ser tal coisa para observá-la. Sacou? Se você puder começar o seu dia fechando seus olhos e prestando atenção apenas no ar que sai e que entra, por 5 ou 2 minutos que seja, isso já vai ser muito importante para o seu dia. Você ativa um estado de presença que te acompanha o dia inteiro, e isso aumenta esse espaço entre os estímulos e as reações, principalmente as que você não quer mais ter. Se você ainda tem resistências quanto à ideia de meditar, você pode usar outras ferramentas, como a escrita terapêutica. Seja num momento desafiador ou apenas quando você sentir de fazer, você pega seu caderninho, escreve, tira tudo que está aqui e coloca no papel. Quando você olha sob outro ângulo, isso tem um poder que você não tem noção. Experimenta aí e depois vem me contar. E se ainda for muito difícil para você, tá vendo que eu tô dando várias opções, então você só não se auto-observa se você não quiser realmente. E aí, meu amor, choices, né? Cada um tem a sua escolha e colhe os frutos da sua escolha. Você pode simplesmente colocar o seu despertador para tocar 2 ou 3 vezes por dia com a frase: como estou me sentindo? E toda vez que o despertador toca, é um convite para você simplesmente parar o que você está fazendo e perceber como você está se sentindo naquele momento. Uma dica que eu te dou é: não tenta responder rápido como você está se sentindo. Fica alguns minutos ali se observando, vendo o que emerge de você. Quanto mais você se auto-observa, mais poder você tem para escolher tudo o que você quer e não quer em si mesmo e no seu cenário de vida.
E o ponto-chave é reduzir o barulho, os ruídos, estímulos e se voltar para dentro de você. Ainda sobre o livro do Dr. Joe Dispenza, ele faz uma analogia muito boa para a gente entender esse processo. Quando artistas ou atletas querem mudar algo em sua técnica, a maioria dos treinadores faz com que eles assistam a vídeos deles mesmos. Como você pode mudar de um antigo modo operacional para um novo, a menos que você possa ver como são o antigo e o novo? A autoobservação é o primeiro passo, porque depois que a gente observa os pontos cegos que fazem com que a gente tenha comportamentos e resultados indesejados, a gente tem a possibilidade de pegar no flagra o comportamento ou a reação que nos coloca nesses estados indesejados. E a partir desse processo de desenvolvimento da consciência, a vida vai trazendo infinitas oportunidades para que a gente consiga identificar esses padrões e fazer diferente, repetidamente, até que se torne um novo padrão construtivo. E muitas vezes a gente vai cair, vai falhar, afinal, são muitos anos vivendo da mesma forma, com os mesmos programas. Quando isso acontecer, não retroalimente esse padrão, sentindo culpa, sentindo autorrejeição. Perceba que você errou, identifique e siga em frente. Eu tenho uma afirmação de reprogramação para isso, que é o seguinte: percebo os meus erros, os corrijo e sigo em frente. Se você não segue em frente e desapega, você fica ruminando o seu erro e isso faz com que os padrões voltem a se repetir, mais cedo ou mais tarde. Para ativar esse observador em você, a forma mais simples é a respiração. Então vamos fazer um exercício agora, fecha os seus olhos um pouquinho, solta os braços e inspira profundamente lá no seu abdômen. Segura o ar alguns segundos e solta bem devagar pela boca. Repete esse ciclo mais uma vez. Soltou. Parece mágica, não? Pratique a respiração consciente. Quando você acorda, quando estiver passando o seu café, respira fundo, sente os seus pés no chão. Traz a sua mente, o seu corpo para o momento presente. Isso também é um exercício fabuloso que vai fazer com que você perceba mais como você tem vivido os seus dias. Em determinado momento do meu processo, uma mentora me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. No fim das contas, a resistência que você tem para se transformar em uma versão sua melhor para você mesmo é porque tem uma parte sua que tem medo da sua própria luz. Ela prefere o conhecido, mesmo que seja desconfortável, do que o novo, por mais que seja incrível. Eu sei que a escuridão desse casulo assusta mais. Melhor ter medo do escuro a ter medo da nossa própria luz. Essa música me toca profundamente, senti de compartilhar aqui contigo. Vou deixar o nome dela na descrição, aconselho você a ouvir, ela ativa lugares nossos poderosos. E é isso, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta, se inscreve no canal. Gratidão e até o próximo vídeo.